Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo na nossa primeira live sobre fisioterapia. Importante a gente comentar que essa é a primeira de muitas e elas acontecerão sempre às quartas-feiras, às 20 horas, tá? Essas lives elas terão uma duração de 20 minutos e mais 10 minutos para perguntas, comentários, sugestões. Então fiquem sempre à vontade para escrever sobre o seu caso, se você tiver alguma dúvida, que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Vamos explicar um pouquinho a dinâmica das lives e também para quem serve essas lives, né? A gente mentalizou essas lives aqui pensando nos pacientes, nas pessoas que sentem alguma dor ou têm alguma lesão e querem entender um pouco mais de como tratá-las e também para aquelas pessoas que já fazem fisioterapia e querem saber se o que elas fazem no setor está adequado, se esse é o caminho certo e como a gente pode contribuir. Sempre tem o que complementar e eu estou aqui para ajudar, tá bom? Lembrando que a gente vai focar muito nas lesões ortopédicas, lesões de tendões, ligamentos, articulações e lesões musculares, claro, e também nas dores crônicas, tá? Então se você se encaixa em um desses grupos, essa live é para você. A nossa intenção aqui é sempre usar um linguajar simples, um linguajar acessível, para que você entenda tudo da melhor maneira, né? Para ajudar nas suas dúvidas, nas suas ansiedades e assim você ter um tratamento mais tranquilo. A minha ideia é desmistificar e te ajudar a entender aquelas palavras mais difíceis quando vocês olham uma ressonância ou assistem um vídeo no YouTube sobre algo médico ou fisioterápico que a gente geralmente não entende, como o que é espondilite, espondiloartrose, o que é uma condropatia, né? São palavras de difícil entendimento mesmo. E o paciente hoje em dia ele tem acesso a muitas informações e ele quer entender o máximo possível. A gente está aqui para ajudar, tá? A minha ideia é contribuir com vocês com conhecimentos úteis que vocês podem usar no dia a dia desde já. Então eu quero que você saia dessa live com alguma informação útil que vai fazer você ter mais qualidade de vida, tá? A gente sempre pensa em ensinamentos práticos, então ao longo da live eu vou dando exemplos práticos do seu dia a dia, em cima de lesões específicas e fazendo todo um raciocínio clínico em cima delas, tá? Então, se você tem alguma lesão, você quer saber algo em específico, escreve aqui para mim, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Além disso, a gente vai falar também sobre orientações, para que você aplique desde já e faça com que a sua lesão passe mais rápido. A nossa ideia é tirar todas as dúvidas que forem relacionadas à fisioterapia ortopédica, desportiva e dor crônica. Então, fique super à vontade para colaborar, tá? Interpretar a internet, então a gente sabe que no YouTube, Instagram, TikTok, vocês têm uma série de informações. Essas informações muitas vezes são divergentes, né? Quando o paciente pega uma ressonância e ele procura no Google sobre a lesão dele, ele geralmente acha algo muito catastrófico e ele fica muito preocupado. Então algumas vezes o paciente chega aqui mais preocupado do que aliviado. E aí a gente vai conversando durante a avaliação, fala das porcentagens, que os casos mais críticos são os de menor porcentagem e geralmente ele fica mais tranquilo e essa é a nossa intenção. Lembrando que se você tiver algum parente, algum amigo, que você identifica que ele está dentro desse grupo que eu estou conversando aqui, essas lives elas ficam sempre gravadas e eu já disponibilizo elas no feed hoje mesmo. Então lá no meu Instagram as lives vão ficar por tempo indeterminado e as pessoas podem assistir livremente, tá bom? A ideia é realmente disseminar o conhecimento. Então agora vamos para a live em si. E qual que é o tema da live de hoje, né? O tema é: por que eu devo procurar fisioterapia para tratar a minha dor? O primeiro grande motivo, e a minha intenção aqui é conversar com vocês e tentar explicar um pouquinho melhor sobre essa profissão, que tem muito a contribuir com a sua vida, por que a fisioterapia pode ser realmente uma escolha bacana, ideal e com bons resultados, né? A primeira delas é que o fisioterapeuta é o cara que estuda muito dor, ele sabe lidar com isso com muita facilidade e diferentes tipos de dores, tá? Então é algo que a gente faz no nosso dia a dia mesmo. Então a gente eu atendo em média de 5 a 10 até 12 pacientes ao dia. Então eu lido com dor todos os dias e dores bem distintas umas das outras, né? Então é importante a gente estudar muito e customizar, personalizar para cada paciente o atendimento e as explicações. Então esse é o meu dia a dia mesmo, tá? O legal de você ser o fisioterapeuta é que ele acompanha o seu caso do começo até o final. Então no primeiro dia você passa por uma avaliação
Essa avaliação, ela consiste de diversos testes clínicos, né? Testes ortopédicos, testes físicos, uma conversa que o pessoal chama de anamnese. Então a gente vai conversar muito sobre o seu caso, entender as suas necessidades, as suas dúvidas, e isso vai te ajudar muito. Então eu vou acompanhar desde a avaliação. Na avaliação, eu vou pegar a sua avaliação física, aquilo que a gente conversou, pegar os exames de imagem e a gente vai confrontar essas informações para ver se tudo isso faz sentido. Então, se você tem algumas alterações no exame de imagem e no seu exame clínico eu vejo outras causas de dor, outros sintomas, a gente vai sempre pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, o fisioterapeuta é um cara que ele entende muito de diagnóstico. Isso é muito importante, porque se a gente erra nesse primeiro passo, que é o passo da avaliação, todo o tratamento ele pode ser comprometido. Que é um caso clínico? É o seguinte, imagina um paciente com hérnia lombar, que é um caso super tranquilo, acontece com muito tranquilo no sentido que ele é muito frequente, né? Então o paciente veio com uma ressonância com uma hérnia lombar e ele realmente sente uma dor no glúteo que irradia pela perna. Mas ao fazer os exames para a hérnia lombar, a gente vê que a hérnia ela nem está sintomática, ela está super tranquila e na verdade, e aí a gente vai atrás de outros diagnósticos, como pontos gatilhos de glúteo, como uma sacroileite, como uma irritação de um nervo periférico. Então, como vocês podem ver, uma mesma dor pode ter diversos diagnósticos. E o fisioterapeuta é o cara que vai fazer essa correlação entre a avaliação e os exames clínicos, e os exames de imagem, tá bom? Depois que a gente faz essa avaliação, eu vou te explicar todo o seu caso. Então vamos conversar sobre as causas da sua dor. O que será que você fez no dia a dia para essa dor começar, né? É interessante a gente entender as causas da dor, inclusive para eu te falar que a gente precisa retirar essas causas para a sua dor diminuir, tá bom? A gente vai conversar sobre o tratamento em si. Então, quais são as fases do tratamento? Se eu vou fazer aparelhos para controle de dor e inflamação, se eu vou te dar exercício, se eu vou te dar alongamento, quais são as técnicas mais adequadas para você? E também vou conversar sobre prognóstico. O que eu espero da sua melhora? Até onde você vai chegar com tudo isso? Então, uma pessoa que tem uma alteração estrutural, ou com uma hérnia de disco, ou uma artrose, ou uma ruptura muscular parcial, por exemplo, ela vai ficar bem, ela vai ficar sem dor, mas isso não quer dizer que ela vai conseguir fazer tudo o que ela fazia antes com a mesma qualidade, tá? Talvez sim, talvez não. Tudo depende do tratamento mesmo, tá? E a gente vai conversar muito sobre isso, sobre o prognóstico. A gente também vai conversar sobre o tempo de melhora. O que eu espero do seu caso? É legal a gente saber, né, o quão rápido a gente vai melhorar e, inclusive, para a gente se programar. Então, se eu tenho um processo inflamatório, por exemplo, eu sei que o paciente vai melhorar ali de 7 a 15 dias. Se ele tem uma lesão muscular, ele vai melhorar de 2 a 4 meses. Né? Se ele é um pós-operatório, aí depende muito do pós-operatório. Hoje, um pós-operatório de LCA fica aqui conosco 9 meses, por exemplo. Então, eu vou falar com você sobre esses tempos para você se programar e também gerenciar a ansiedade, as expectativas. Eu acho que isso é muito importante para o paciente, para todos nós, né? Todos nós queremos ter um certo controle da nossa vida, então isso faz toda a diferença, tá bom? É função do fisioterapeuta também falar sobre as orientações. Em cima da avaliação, eu entendo quais são as atitudes, os movimentos que vão fazer a sua dor piorar, né? Vai abaixar a sua qualidade de vida, e o que será que você pode fazer para a sua qualidade de vida aumentar. Então, essas são as orientações. Por que isso é muito importante? Porque na fisioterapia, você, paciente, tem uma atitude muito ativa, tá? Eu preciso do paciente ao meu lado, contribuindo no dia a dia, para que os sintomas não piorem, por exemplo. Então, se o paciente fica aqui comigo 2, 3 vezes por semana e o resto do tempo ele fica sozinho em casa, ele precisa saber o que fazer para a dor dele melhorar mais rápido ainda e o que é interessante ele não fazer, para ele não voltar a reagudizar a lesão, né? Para não aumentar a inflamação de novo, por exemplo, ou não piorar algum tipo de recrutamento que a gente fez aqui no setor, tá bom? Isso é legal porque, vou dar um outro exemplo prático para vocês. Uma pessoa que tem uma artrose de joelho. Se ela vem aqui, faz toda a terapia, sai daqui melhor e chega em casa, ela dobra muito o joelho ou ela sobe e desce muita escada, provavelmente ela vai reinflamar. Então eu preciso orientá-la, porque ela não vai saber sozinha, não é você, paciente, que vai saber, é o fisioterapeuta que tem que te explicar e te dar uma justificativa para isso.
para você tirar aquilo que pode fazer a sua dor voltar, pelo menos nessa fase de tratamento, tá bom? Essa é a minha função e eu estou aqui para te ajudar nisso. Além das orientações que são de muita importância, então, vou te dar uma sugestão. Se você já faz fisioterapia e você não passou pelo processo de orientação, é muito importante esse diálogo com o seu terapeuta. Converse com ele, fala, o que eu posso fazer em casa para contribuir com a minha melhora? O que seria interessante eu fazer para melhorar mais rápido? Seja gelo, água quente, alongamento, é o seu terapeuta que vai te contar. Né? E o que é interessante você não fazer para não reagudizar, tá bom? Conversa com ele. O diálogo com o terapeuta acontece todos os dias. Isso é importantíssimo e faz muita diferença na sua reabilitação. Além disso, além das orientações, tudo que eu falei acima, a gente vai conversar sobre o tratamento mais adequado para você. A fisioterapia tem um arsenal de técnicas muito grande e a gente não usa todas as técnicas com todos os pacientes. Dependendo da lesão, a gente vai selecionar essas ou aquelas técnicas, tá? E muitas vezes, uma coisa que é legal falar, que a fisioterapia, ela trabalha com técnicas associadas. Então não é porque a pessoa vem para físio que ela vai fazer só físio. Se você, por exemplo, tem uma fascite plantar e você tem pé chato, né, o pé plano, eu preciso falar para você que o uso de uma palmilha ortopédica vai fazer muita diferença no seu caso. Pode ser que seja temporário, mas ela faz diferença, tá? Acelera a melhora. Tem casos, por exemplo, que o paciente faz a fisioterapia e associa medicamentos. Isso tem algumas nuances que a gente conversa com cada paciente, mas o uso do medicamento, muitas vezes, ele é bem-vindo. Tá? Então, eu preciso saber que você toma um medicamento e saber trabalhar com isso. Essa é outra técnica associada. Muitos pacientes que têm dores musculares, aquelas dores de trapézio, elevador da escápula, geralmente acontece com os executivos, pessoas que trabalham muito com propriedade intelectual, geralmente eles ficam muito tensos nessa região. E fazer físio 2 ou 3 vezes nem sempre é o suficiente e a pessoa não consegue vir aqui todo dia. Então a gente sempre recomenda. Faz a físio e junto faz uma acupuntura, faz uma massagem. Então a gente vai sempre associando. E o fisioterapeuta é um profissional que ele tem uma qualidade, ele tem um controle sobre isso. Ele consegue te orientar. O que você pode fazer a mais, né, para complementar e melhorar o mais rápido possível, tá bom? Então essa é a minha função e eu estou aqui para isso também. E uma das coisas que mais me preocupa, e isso é uma coisa muito pessoal, são com as recidivas, tá? As recidivas me preocupam mais do que a melhora imediata. Porque assim, a maioria de nós consegue melhorar de uma dor, de uma inflamação por si só, tá? Se a gente esperar o tempo passar e a gente não ficar reagudizando a lesão, se não ficar me machucando todo dia um pouquinho, nosso corpo ele consegue regenerar muito bem, né? Mas a minha grande dúvida é, uma vez que você esteja sem dor, será que você vai conseguir continuar sem a dor? Será que você vai voltar a ter aquela rotina de antes e vai ter algumas atividades que não favorecem muito o seu físico e essa dor vai voltar? Tá? Então essa é uma coisa que eu converso muito com meus pacientes. Eu estou preocupado sim, mas não muito preocupado se essa primeira dor vai melhorar. Mas o que eu posso fazer, o que eu posso orientar, explicar para esse paciente, o que ele precisa entender para gerenciar a vida dele e essa dor não voltar, tá bom? Então o controle de recidivas é uma função muito do fisioterapeuta. A gente tem muita essa habilidade, a gente faz isso todo dia na clínica, todo dia. Então muita conversa, pessoal. De novo, você que é paciente, você tem uma função ativa na sua reabilitação, tá bom? Então é o que eu falo para as pessoas, né? Eu vou falar isso nessa live e vou falar outras lives também, porque essa é uma informação muito rica, tá? Isso não tem livro, vocês não vão ver em artigos científicos, é uma coisa muito pessoal, é do dia a dia mesmo. Então uma coisa muito legal que a gente conversa com o paciente é sobre as orientações, você precisa estar muito ligado nisso, tá bom? Então, pessoal, em linhas gerais, o físio faz tudo isso. Então a pergunta, por que tratar a sua dor com a fisioterapia? É porque a gente faz todo o processo, do começo ao final. A gente pega o paciente com muita dor e muita limitação, faz a avaliação, conscientiza ele, orienta, trata, ajuda a direcionar tratamentos associados, que vai facilitar a sua vida, e também faz o controle de recidivas, tá bom? Isso é muito legal. E é o que faz com que você não volte para a fisioterapia todo mês ou a cada 6 meses, né? Pra gente é muito gratificante quando o paciente tem alta
e não volta para o setor com a mesma dor. Ainda mais eu que trabalho com fisioesportiva, né? O paciente ele até volta, que ele gostou do serviço, com outras dores, porque ele se machucou por outras coisas. Mas aquela dor que ele tratou uma vez, se ele foi bem orientado, ele consegue gerenciar muito bem a vida dele e toca a bola, vai para frente, tá bom? Vamos falar agora, pessoal, sobre a trilha de tratamento, que é uma função que o físio tem e ele faz isso com muita primazia, tá bom? A trilha de tratamento é o seguinte: o paciente chega pra gente muitas vezes ansioso, preocupado, cheio de dúvidas, tá? Eu aqui pego muitos pacientes cuja essa fisioterapia não é a primeira, ele já passou para os outros setores e não teve uma melhora substancial, então ele chega cheio de dúvidas, ele quer conversar, né? Então ele vai perguntar coisas do tipo: será que eu vou melhorar com 10 sessões? Será que a fisioterapia realmente funciona? Será que não é melhor eu operar ao invés de fazer fisioterapia? Né? Então eu converso com o paciente sobre a trilha de tratamento, que é o seguinte: a fisioterapia é uma das primeiras opções porque é um tratamento conservador. Porém, se ela não der certo, existem outras medidas de tratamento, como medicamentos mais intensos, para alguns casos existem infiltrações, e inclusive a cirurgia. Então, se ele não vai bem nas primeiras medidas, a cirurgia muitas vezes é uma excelente opção. E infelizmente alguns pacientes chegam a ter que operar mesmo, né? Mas as cirurgias estão para isso, elas são bem-vindas quando bem indicadas, não é mesmo? Então, essa função que a gente tem, por que o fisioterapeuta abraça essa função? Porque eu convivo com o meu paciente de 60 a 90 minutos, 2 ou 3 vezes por semana. Então a gente tem muito contato, né? Então a gente é realmente uma via de conhecimento para o paciente. E quando ele entende tudo isso, ele vê que a fisioterapia não é a última opção dele, né? Ele fica mais calmo, fica mais tranquilo, ele colabora mais com a gente, tá? É incrível isso. A autoestima dele melhora e uma coisa muito importante: por ficar mais tranquilo, ele dorme melhor. E aqui fica uma outra sugestão, uma dica que assim, eu falo para todos os pacientes. Quando você dorme é quando você realmente regenera. Os saltos de melhora de qualquer patologia ortopédica acontecem no sono. Então o sono reparador ele é importantíssimo. Então eu tenho um paciente, por exemplo, antigamente, né? Ele acordava para fazer mais bolsa de água quente. Ele acordava 20 minutos antes, né? Eu falo: cara, não faz isso, prefira dormir, né? Então, procura no Google uma coisa que é de fácil acesso, você vai encontrar: higiene do sono. Essa é uma dica que vale muito a pena, a gente pode fazer uma live só sobre isso no futuro, tá? Mas na internet tem muita coisa bacana e você consegue começar a praticar hoje. Higiene do sono, tá? Vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Então é por isso que vale a pena a gente orientar bem e você saber bastante. Então, de novo, comunicação. Vai lá no seu terapeuta e conversa bastante com ele, faz bastante pergunta. Quanto mais você souber, mais você vai ajudar no tratamento e é isso que a gente espera de você, tá bom? Lembrando que a fisioterapia não é o fim da linha, né? Então o paciente ele tem outras opções. Isso é muito rico, tá? Muito rico tanto para o paciente quanto para o fisioterapeuta, né? Ainda mais os fisioterapeutas mais novos, eles sentem menos pressão quando eles escutam isso e eles trabalham melhor, tá? E pelo contrário, a fisioterapia não é o fim da linha, é a primeira opção. E agora, pelo adiantar da live, né, já só tenho mais 2 minutos, mas eu vou estender um pouquinho, se vocês me permitirem, tá, pessoal? Eu vou falar porque, na minha opinião, a fisioterapia é uma das primeiras opções. Uma das questões é porque ela não tem efeito colateral, tá? Então a fisioterapia, ou ela funciona ou ela não funciona, ela é muito honesta nesse ponto. Então eu consigo acompanhar muito meu paciente sessão a sessão. Na mesma sessão eu vou elencar, né, eu vou selecionar uma série de terapias e ao longo da aplicação dessas terapias eu já vejo se o paciente está melhorando, se ele está estabilizado, ou seja, não serviu para nada aquilo, ou se ele está piorando. Então dentro da sessão eu já consigo ver uma evolução ou não. E se ele não evoluiu, eu já consigo mudar a estratégia, pensar em outras técnicas para a gente não ficar perdendo tempo, tá bom? Então, além de não ter efeito colateral, tem um efeito imediato. Tem o efeito imediato e o efeito de longo prazo, tá? Como diversas outras técnicas que usam exercício, por exemplo. Legal? Então, uma coisa que vale a pena comentar para quem já faz físio, tá? Um caso ortopédico que evolui bem
É aquele caso que todo dia que você vai na fisioterapia, ou você fica num platô, você fica estabilizado, nem melhora nem piora, ou você melhora, tá? Caso que o paciente piora e melhora, piora e melhora, não é uma evolução adequada, não é isso que a gente espera do paciente. Então, se você vai lá e melhora, piora, melhora e piora, vale a pena repensar nas condutas, tá? Que o seu físio passa para você, ou que você faz em casa que pode estar prejudicando a evolução do caso, e refazer a rota, tá? Isso é muito importante. Então, o que eu espero é que o paciente entre num platô por no máximo 1 ou 2 sessões, depois ele dê umas melhoradinhas, né? Lembrando que as melhoras elas são pequenas, são curtas melhoras, não são melhoras muito altas assim. As melhoras estrondosas, assim, o cara chega com dor 8 e vai embora com dor 2, são as exceções, tá? Espera melhoras pequenas, mas melhoras constantes, o que é muito legal, tá? A fisioterapia é a primeira opção, porque ela tem ótimos resultados. Eu entrei na faculdade no ano de 2000. Posso afirmar que no começo a fisioterapia não tinha muitas técnicas, né? Mas ela evoluiu muito nos últimos 15 anos. E hoje a gente tem um ferramental, tem uma série de equipamentos muito úteis, os resultados são muito robustos, tá? É por isso que a fisio é muito melhor aceita hoje pela sociedade, tanto a sociedade civil quanto a sociedade médica. E pelos fisioterapeutas também. Os resultados são muito bons. As pesquisas evoluíram, as tecnologias dos equipamentos evoluíram. Tá? O fisioterapeuta é um profissional que tem um padrão de estudar muito, de ser uma pessoa muito dedicada, de ser uma pessoa altruísta, e isso facilita muito na melhora dos casos sintomáticos, tá? Como eu já falei, os resultados são diários, então vale a pena você ficar sempre ligado. E não vai na fisioterapia, por exemplo, e fica no celular e aceita qualquer terapia que a pessoa propor a você. Você tem que estar ligado no que está acontecendo, tá? Se você vai a fisio a 10 sessões e você não melhorou nada ou melhorou muito pouco, esse não é o caminho correto. A gente precisa repensar o que está acontecendo. Legal? Então, não fica lá no celular só aceitando terapia. Conversa com o seu terapeuta. Fala, eu tô achando que faz uma semana que eu não estou melhorando. Eu estou melhorando? Pergunta para ele. Porque às vezes o paciente ele tem melhoras de alguns quesitos que ele não percebeu, como melhorar a elasticidade, flexibilidade, força muscular. Então, às vezes o terapeuta tem um plano para você que não é só diminuir a dor. Às vezes ele vai melhorar outros parâmetros e, como consequência, a sua dor vai diminuir. Então, as conclusões não são só do paciente. É uma conversa do paciente com o terapeuta, tá? É isso que eu falo muito da terapia ativa. Então, vá lá com essa dedicação, porque a gente precisa dessa dedicação do nosso paciente, tá? O fisioterapeuta também é uma profissão bacana e vale a pena ela ser a primeira opção, mesmo que depois você evolua para medicamentos mais fortes, porque ela te ensina a lidar com as suas limitações, tá? Então você precisa saber até onde o seu corpo vai te entregar, né? Então se você, de novo, tem uma artrose de quadril e você gosta muito de cruzar a perna, eu sinto muito, mas se você insistir em cruzar a perna, a sua dor ela vai voltar. Então você precisa saber disso. Se você gosta muito, por exemplo, de ir à padaria andando, você sobe e desce muita escada, porque você acha que escada é um bom exercício, e você tem um quadro de artrose no quadril ou no joelho, saiba que essas atitudes não te favorecem, e você precisa saber disso, e o fisioterapeuta vai te ensinar. Ele não é só falar o que não fazer, a minha função é te falar o que fazer, como eu vou fazer para a sua vida não parar, né? Eu preciso te dar opções super plausíveis do dia a dia mesmo, sabe? É bem o que você já sabe, por exemplo, quando o fisioterapeuta te ajuda a subir uma mesa, descer uma cadeira para você não ter mais aquela dor no pescoço, sabe? Que as pessoas fazem nas empresas, que é a ergonomia. O fisioterapeuta faz isso para qualquer paciente, em qualquer situação, seja no dia a dia, seja no trabalho, seja no esporte. Então a minha função não é só falar não, mas o principal é arrumar soluções. Essa é a minha função, é arrumar soluções e te falar o que você não vai fazer, o porquê você não vai fazer. Então você não vai aceitar só por aceitar. Legal? Uma coisa bacana de te contar. Pacientes com artrose de novo, ou com hernia de disco, ou qualquer outra patologia, e a pessoa também tem pressão alta, por exemplo, né? Aí ela ouve de todo mundo que ela tem que fazer exercícios. Aí ela escolhe o exercício mais fácil, que é caminhar. Mas se ela tem algum distúrbio, alguma lesão, alguma dor que piora ao caminhar,
e ela resolve fazer a caminhada, ela pode até melhorar da pressão alta, de uma condição cardíaca, mas o joelho dela, o quadril dela, a fascite plantar dela não vai gostar. Então, às vezes, o custo-benefício não é muito bom. Então, eu falei para o paciente o que é legal ele não fazer, mas agora eu vou falar para ele o que é legal ele fazer, tá? O legal para quem tem uma artrose de joelho, por exemplo, e precisa se manter em forma, por exemplo, é a piscina. Ela vai muito bem. Dependendo da amplitude de joelho que você tem livre, você pode ir com uma bicicleta ergométrica e ela vai ser segura. Isso a gente vai decidir caso a caso, tá? Mas é só para vocês entenderem que tem os nãos, mas tem os sims também, né? O físio, ele precisa ver o paciente de uma forma holística. O paciente, ele tem isso, ele tem artrose, ele tem uma tendinopatia, mas ele também pode ter uma diabetes, uma pressão alta, uma condição cardíaca. Hoje, a válvula de escape para o estresse é o exercício físico. Então, converse com o seu físio, vamos entender o que você pode fazer para sua vida não parar, se ter a vida mais normal possível, tá? Mais que melhorar da dor, a minha obrigação, né, é fazer você melhorar da função. Então, digamos que você tem uma tendinite patelar, tá? Uma tendinite patelar, uma fascite plantar, uma tendinite de Aquiles. Você melhorou da dor e aí você resolveu que você não vai mais na físio. Cara, tô sem dor, não vou mais, tá? Mas aí você não passou pela parte do fortalecimento, que é o que vai te dar independência. Lembra que eu falei das recidivas? Para a gente não ter recidivas, eu preciso melhorar alguns quesitos, como flexibilidade, mobilidade, fortalecimentos em geral, tá? Então, se você não passou por essa fase, você só melhorou da dor e você voltou a subir e descer a escada, vai à padaria caminhando, vai andar de bicicleta com seus filhos, pega a criança no colo, provavelmente a sua dor pode voltar, se você tiver os mesmos hábitos pré-dor, né? De antes da dor, tá? Então, o físio, além de tratar a dor, ele trata a função, vai te deixar o mais independente e o mais pronto possível para ter uma vida normal. Legal? Eu vou também ensinar para você estratégias do dia a dia, porque eu não quero você aqui no setor por qualquer dor. Tá? Se você veio aqui com um caso grave, por exemplo, de uma epicondilite, aquela que você não consegue nem abrir e fechar a porta, pegar uma sacola de mercado já é difícil, as mulheres vão lavar o cabelo, já dói meu cotovelo. Você fez o tratamento, ficou bem, voltou a jogar tênis, está tudo uma maravilha. Aí digamos que você foi lá no campeonato do beach tênis do clube. Você é um as do beach tênis, joga muito. Jogou o dia inteiro lá, foi vencendo o campeonato, ganhou, foi chamado para fazer dupla com outra pessoa. Você exagerou, você se empolgou lá, exagerou. Voltou a ter uma dorzinha no cotovelo e eu te ensinei como gerenciar essa dor. Você faz essas medidas em casa. E talvez você nem apareça no setor, porque você aprendeu. Aprendi que é para fazer gelo, aprendi que não é para fazer alongamento, aprendi que eu passar uns dias sem fazer força, sem ficar girando muito a chave. Aí você melhora. Então essa é a minha função, te deixar independente, aprender a gerenciar. E também te contar uma coisa importante, fisioterapia tem um dia para acabar, né? Ela não é para sempre. Então, geralmente, a gente opta por um prazo que ele é estendido, mas eu vou explicar por quê, tá? Que vai de 3 a 6 meses. Se a pessoa não melhorar em 3 a 6 meses com a físio, ela já tem que passar para outras estratégias, tá bom? Para que ela não fique frustrada com a fisioterapia. Porque a gente não vai melhorar todos os casos mesmo. O fisioterapeuta nem tem essa pretensão. Mas ele tem que estar ligado. Se o paciente não está evoluindo adequadamente, em 10, 20 sessões, e ele percebeu que ele esgotou as opções dele, ele precisa te mandar para outras alternativas, que existem muitas, ainda mais aqui no Brasil, tem diversas boas alternativas para controle de dor. Legal? Então vamos fazer um fechamento aqui, só para ver se ficou tudo certinho. E se não ficou também, a live está gravada, você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. Você pode me mandar direct, escreve no comentário. Gente, eu estou à disposição. Tá bom? Não é só agora. Se você, eu estou com vergonha de mandar a pergunta aqui, todo mundo vai ler. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes e falo para os alunos também, assim, não tem nenhuma pergunta tão ruim que não possa ser feita. Tá bom? Então faz a sua pergunta. Se está com vergonha, me manda no direct depois. Aí eu faço uma live só de perguntas ou vou respondendo nos stories. A gente vai dar um jeito dessa informação chegar a você. Que provavelmente a sua dúvida também é a dúvida de outra pessoa. Isso que é legal. Quando a gente forma uma comunidade, a pergunta de um vai servir para outras pessoas. Isso é muito legal, tá? Então, um resumão. A fisioterapia é uma boa opção porque ela é efetiva,
porque ela não tem efeitos colaterais. Porque o fisioterapeuta é um cara que tem experiência para lidar com muitos tipos de dor, tá? Isso é legal, principalmente para o diagnóstico, né? Para você não ficar rodando por diagnósticos não bem definidos. O acompanhamento é frequente, então você vai ficar com a pessoa 2 ou 3 vezes por semana e ele vai ver a sua melhora e a chance de sucesso é maior. Se você estiver piorando, ele já muda a rota, muda as estratégias e você começa a melhorar, tá? E o físio direciona para outras terapias quando necessário. Então o paciente ele não tem obrigação de saber o que é melhor para ele, né? Ele já buscou um bom profissional para isso, para ter essa informação. Então a gente sempre direciona, tá sempre conversando muito com o paciente vai tomar a decisão do que ele consegue ou não fazer, inclusive. Legal? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar hoje, tá? Fiquem à disposição para mandar perguntas se quiserem. Eu já extrapolei o tempo, né? Já foi a meia hora. Então se ninguém tiver perguntas, a gente encerra a live e voltamos na quarta que vem, às 8 horas, nesse molde de 20 minutos. E se o pessoal empolgar, achou que foi legal, que 20 minutos passa muito rápido, a gente estende para 30 minutos e vamos lá, tá bom? E aí, Pé, tem uma pergunta? Se não tiver, tá tudo bem. Não? Sem perguntas hoje? Então, eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, tá bom? Fazer uma pergunta que as pessoas fazem muito aqui no setor, né? É melhor em fisioterapia de aparelho ou melhor fisioterapia de exercício? Tá? De aparelho entendam que é choquinho, laser, ultrassom, ondas curtas, todos os equipamentos de tecnologia da físio. Botas de recovery, existem muitos equipamentos. O melhor, pessoal, é vocês optarem pelo fisioterapeuta que tem o maior arsenal possível. Tá? Algumas patologias vão melhor com os aparelhos, laser, ultrassom e TENS, e outras terapias nem precisam dos aparelhos, dá para a gente ir direto para os exercícios. Mas a fisioterapia é uma profissão multimodal. O que significa isso? Que a associação das terapias, quanto mais terapias pertinentes eu colocar, melhor é o resultado para você. Então, não é sua função escolher, até porque não tem melhor. A maioria dos meus pacientes eu começo mais com os aparelhinhos para controle de dor e inflamação, vou chamar de aparelhinhos porque fica mais tranquilo para vocês, né? A ideia é uma linguagem bem fluida, bem coloquial mesmo. Então a gente geralmente começa com os aparelhos para controle de dor e inflamação e evoluímos para exercícios, seja recrutamento, mobilidade, flexibilidade, exercícios proprioceptivos, sensório-motores. Para os atletas a gente faz muito gesto esportivo, tá? Então geralmente ao longo do tratamento o paciente vai passar pelas diferentes técnicas. E eu vou elencando, vou selecionando qual é a mais adequada para qual momento da sua terapia. Tá bom? Muito obrigado para quem ficou até o final. Vejo vocês novamente na quarta-feira e qualquer coisa eu estou por aqui, viu? Um abração e boa noite.